Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje eu vou bater um papo aqui com a minha nova amiga Janaína Siqueira, que aceitou aqui participar, compartilhar um pouco do trabalho dela, da história dela. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal. A gente já conversou aqui algumas coisas em off, então já deu pra ver que vai ser uma conversa aí bem divertida. Vocês vão gostar bastante. Então, primeiramente, Janaína, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar participar aqui do meu podcast. Obrigada eu pelo convite, William. Tô aqui pra gente bater papo mesmo, né? A gente tava aqui brincando que não precisa de câmera, né? Sim. A gente conversa no escuro como é a nossa vida, né? E aí a gente segue aqui conversando com a galera também. Meu nome é Janaína de Siqueira Bernardino, mas no LinkedIn, nos lugares, eu tô como Janaína Bernardino. Então, o pessoal vai me achar mais assim. Opa, maravilha. E aí, a pergunta que eu sempre faço de início, né, pro convidado é a respeito da deficiência visual. No seu caso, você é cega total, só meio período, horário comercial, é de nascença, decidiu ficar assim depois, como foi? Ai, olha, vou falar que o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Do olho esquerdo, eu não enxergo desde 5 anos de idade, eu tive uma úlcera de córnea, perdi a visão, fiz transplantes, não deu certo, depois fiz nucleação, né? Fiz um enxerto para ficar com o volume do olho, tudo, mil histórias. Hoje eu uso uma prótese ocular no olho esquerdo. Vida que segue, casei, tive filho. Quando ele estava com 1 aninho, eu descobri que no lado direito, no meu crânio, eu estava com um tumor. Aí eu falei, não, mas beleza, vou ali, já volto, tiro o tumor, vida que segue. Tirei o tumor, graças a Deus. Tirou 95,5%, né, 9% do tumor, não tem risco de voltar. Porém, na cirurgia, o meu nervo óptico parou de funcionar. E aí eu voltei da cirurgia falando pro doutor, tô bem, só não tô enxergando. E ele falou, como assim? Volta, faz o exame, corre. E aí descobriu que o nervo óptico é um fiozinho de cabelo, né? Muito, muito sensível. Na cirurgia, alguma coisa afetou ele e ele parou de funcionar. Então, eu saí da cirurgia já sem enxergar 100% nada. Então, eu já não enxergava do olho esquerdo, depois do olho direito, e aí seguimos. Agora é 100% sem a visão, né? E pelo que eu até tava vendo, pelo que você compartilhou lá no seu LinkedIn, isso até foi recente, né, que você se tornou cega total, né? Acho que 2020, se não me engano. Exatamente. Meu filhinho fez 1 ano em dezembro de 2019, e aí, em fevereiro de 2020, eu fui fazer a cirurgia. E aí eu perdi a visão. 15 dias depois, o que aconteceu em 2020? Lockdown. Covid, aquela coisa toda. Então, é recente, fazem 6 anos, e foi no susto, né? Porque daí tava eu com o bebê, eu sem enxergar e meu esposo. Ele é o grande herói do rolê. E a gente ficou, né, passamos essa temporada reescrevendo a vida ali, né? Como é que a gente ia passar daquele estágio ali de como assim a mamãe não enxerga mais e como é que eu ia voltar a trabalhar. Então foi um perrengue, assim, bem desafiador, mas graças a Deus também a gente teve muita rede de apoio. E quando eu voltei de licença médica para o trabalho, eu já era gerente de acessibilidade numa consultoria, e aí eu falei, vou voltar a trabalhar, não quero aposentar por invalidez, e cá estou, trabalhando até hoje. Que absurdo, você não tem vergonha não, já se viu deficiente trabalhar? Você não sabe que a regra é a gente ficar em casa dependendo dos outros? Não queria ficar com loas, eu falei, acho que dá para trabalhar, né, são mais de 20 anos de profissão de design, eu falei, e agora, né? Eu vou jogar fora? E aí eu reverti isso também para acessibilidade, design inclusivo, e aí eu vi que tinha espaço, né? Dava para contribuir ainda. E aí como foi o seu processo de adaptação agora para uma pessoa com o farol apagado totalmente, né? E reaprender a fazer as coisas, orientação e mobilidade, para você
foi tranquilo, ou foi mais difícil, ou foi mais naquele pensamento, bom, dos males o menor, perdi só a visão, poderia ter perdido a vida, É então isso. bola pra frente. A gente olha o copo mais cheio, né? Tô viva, mas foi interessante, porque como teve a pandemia, eu não perdi a visão e logo fui me reabilitar. Eu fiquei praticamente 2 anos esperando a pandemia passar, e quando voltou, eu fui me cadastrar, né, na Dorina, o Laramar, aqui em São Paulo, e tinha uma fila, né, claro, de espera gigantesca. Então, eu fiquei quase um ano ainda esperando chegar a minha vez, e aí eu sim fiz a reabilitação o ano passado. E aí, neste processo, como designer, eu só usava Mac. Eu não usava Windows há muito tempo. Então, eu fiquei totalmente perdida, assim, no meu mundo visual de tela, de interface, criar marca, identidade visual, fazer aplicativo, site, de repente apagou. E aí nessa eu também não me adaptei ao Mac de volta, fiquei, mesmo com voiceover, né, eu fiquei totalmente atrapalhada. E aí falaram, não, então aprende o Windows que vai ser mais fácil, tem o NVDA. E aí embaralhou toda a minha cabeça com os atalhos, que eram diferentes do Mac. Sim. E aí, essa é a ironia, assim, como eu já estava gerente de um time de acessibilidade digital, eu estava testando bastante em Android e iOS, né? E aí, falei, putz, deixa eu ligar o Talkback. Me adaptei muito rápido, e depois pro VoiceOver, né? Então, eu entendi depois, também fazendo reabilitação na Duolingo, tal, que a minha tecnologia assistiva que funcionaria para mim não era mais o computador, era o celular. Então, hoje eu faço tudo pelo celular. Trabalho, estou aqui conversando com você, faço tudo. Então, eu não uso mais computador, mas também consegui me adaptar aqui pelo celular. Olha que engraçado que comigo é justamente o oposto, né? Quando eu percebi assim, já perdendo um pouco da visão, que já tava ruim pra mexer no computador, que tava ficando com a cara muito colada na tela, tendo que aumentar muitas coisas, né? Aí eu fui atrás de algum leitor de tela e descobri o NVDA, e aí aprendi a usar ele rapidinho, né? Então minha autonomia no computador eu ganhei ela em pouco tempo. Em pouco tempo com o NVDA eu já estava conseguindo fazer praticamente tudo que eu fazia antes no computador. E aí o celular eu vim ter um tempo depois, né? Ativei o Talkback, mas até hoje eu ainda sou uma negação com o celular. Eu faço coisas básicas, né? Pra mim, tudo tá no computador. O WhatsApp tá no computador, tudo. Quando eu recebo alguma mensagem eu tô na rua, assim, no celular, me dá uma agonia, porque eu quero voltar logo pra casa pra ligar o computador e responder, porque eu sou negação com o celular. Se tiver que usar o celular na rua, é complicado. Ah, meu Deus, né? Então, tá vendo? Isso que é interessante, porque eu até então tava, nossa, eu não vou mais conseguir trabalhar, não consigo usar computador. E na reabilitação, né, eles falaram, não, a tecnologia assistiva é você quem vai se adaptar. E aí pode ser tablet, pode ser computador, pode ser celular. E então eu fiquei tranquila, assim, falei, ufa, eu achei que se eu não conseguisse voltar pro computador, eu ia travar, né? E não, hoje faço tudo mesmo, inteligência artificial, uso bastante, edição de texto, uso bastante digitado de voz, quase não digito mais, enfim, tudo bem rápido, assim, mas foi funcionando. Sim. E eu também, no meu caso, né, eu perdi minha visão um pouco antes que você, né? Perdi em 2018. Eu tenho retinose pigmentar, né? Então eu era baixa visão, mas era uma doença degenerativa e aí perdi a visão, né? E como o pessoal que acompanha o podcast já sabe que eu sempre conto isso aqui, né? Então aí eu levei um pouco mais tempo no meu período de luto, né? Como eu falei, no computador eu me adaptei bem rápido, então eu achei que a minha vida ia ser então só ficar aqui no meu quarto no computador, né? Como eu brinco, seria minha caverna de Platão. Eu ia conhecer as coisas só através da tela aqui do computador e pronto. Levei um tempo até procurar ajuda, até que conversando com outros cegos, que o meu canal me proporcionou isso. Aí vendo que eles têm vida, né, despertou em mim, não, quero ter essa vida também, eu não preciso ficar aqui no meu quarto, não dá pra viver. E aí que eu
Em 2023 eu me inscrevi lá na Dorina também, fiz os treinamentos e terminei minha orientação em mobilidade no ano passado. Aí já tô aí arriscando dar umas voltas sozinho de bengala por aí. Aí, ó. Então, a bengala, assim, eu ando no condomínio, mas na rua, assim, ainda fiquei insegura, né? Morando aqui em São Paulo, tudo mais. E como eu trabalho remoto, eu não tenho que pegar transporte até o trabalho e voltar. Então, eu sei que eu tô um pouco acomodada aqui no meu, na minha zoninha de conforto, né? Mas essa independência que os institutos nos provocam, assim, né? É muito bacana, porque eu sempre cozinhei e eu tava meio assim, né, como é que volta a cozinhar? E será que eu vou conseguir? E hoje em dia eu consigo fazer tranquilamente, assim, né? Você aprende lá a usar a faca com segurança, a tomar cuidado com o Nunca cortou a mão, fogão. não, né? Não, nunca Só cortei a tá com mão. todos os dedos ainda. Tô com todos os dedos, nunca queimei, assim, nenhuma parte do, né? Mexendo com panela, assim. Não, umas queimadinhas já foi, mas nada grave. Então, a gente vai se arriscando, aprendendo, adaptando e Sim. entendendo E, como é que a gente vai funcionar depois de perder a visão, né? sim. E no caso da bengala aqui, né, eu até ando com ela, assim, ando em termo, porque ultimamente eu mais fico segurando a bengala, porque quando eu saio eu vou pro lugar de Uber e é sempre às vezes pra casa de alguém, aí chego lá, só entro e fico lá, e quando igual nas minhas primeiras idas, que fazia parte do treinamento, né? Quando eu fui sozinho pro Dorina pela primeira vez, eu só dava uns passos com a bengala, por eu morar perto aqui da estação, né? Aí às vezes alguém, você tá indo lá pra estação? Tô, eu tô indo pra lá também, vamos. A pessoa me dava o braço e pronto, eu ia com o guia, aí nem eu usava a bengala, chegava na estação os funcionários ajudando. Então a bengala hoje já tá mais mesmo assim pra minha identificação do que eu usar mesmo, porque eu começar a andar com ela já vem alguém que ajuda. Né? Pessoal bem solista, né? Teve só uma moça uma vez que eu tava indo pra subir a escada rolante e aí tava eu e minha esposa, ela meio que me puxou pelo braço. Não, não, ó, vem aqui no elevador. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu consigo subir a escada rolante. Então, a gente também vai aprendendo a ensinar as pessoas que a gente consegue ter independência, né? Eu já viajei de avião sozinha, a trabalho. Então, assim, você vai confiando no braço das pessoas e vai indo, né? Pulando de galho em galho. Sim. De avião ainda não viajei sozinho, ainda quero ter essa experiência. No início do ano, né, eu tinha até planejado andar de ônibus sozinho. Eu tinha ido com a esposa de um primo meu lá pra Bahia, fui visitar uns primos meus, a gente foi junto de ônibus, né? Mas como ele ia ficar bastante tempo lá, o meu plano era voltar antes sozinho de ônibus mesmo. Já até comprado a passagem e tudo. Mas por eu ainda estar recém-habilitado, a pessoa ainda ficou com medo. Não, volta junto com ela, espera aí, espera mais um pouco. Aí eu acabei cedendo, pedi o reembolso, tudo e voltei. Mas falei, tá, dessa vez. Mas da próxima vez eu não vou ceder não, porque o pessoal fica, espera ganhar mais experiência. Mas eu só vou ganhar experiência fazendo. Como que eu vou ganhar experiência viajando sozinho se eu não viajar sozinho? E isso foi bem surpreendente, assim, porque eu também ouvi relatos de outras pessoas cegas e de como elas faziam, e falei, se elas fazem, eu também faço. Então, você chega do Uber, fala, me deixa com o segurança do aeroporto. Aí o segurança do aeroporto fala, que companhia você vai? Ah, é Gol. Então tá, chama a pessoa da companhia aérea, deixa com a pessoa e o resto você vai 100% acompanhado, né? Você não fica sozinho. Então, eles te põem dentro da aeronave, no seu lugarzinho, depois tiram, te levam. Então, é bem seguro, assim. E fui, voltei e tô aqui. Sim. E no meu caso também, eu já tinha pegado um monte de dica com o pessoal que viajava de interestadual, pessoal cega, tudo falando, não, é tranquilo, ó, você vai estar todo mundo lá no mesmo ônibus, querendo ou não, você acaba fazendo amizade com o pessoal, porque vocês vão passar várias horas juntos lá, então, conversa na parada, vocês acabam tudo já descendo junto, voltando pro ônibus, tudo, nas rodoviárias tem os funcionários que ajudam, tranquilo. Fui pegando dica, mas meu primo, não, mas uma coisa é na teoria, outra coisa é lá na prática, espera um pouco. Aí tá bom, como eu ainda tô, né? Eu ainda não tô muito na minha fase militante, eu ainda cedo com um pouco mais de facilidade, mas vamos só aproveitar que uma hora isso vai acabar e eu vou começar a bater mais o pé. É isso aí, a gente vai sentindo mais segurança, né, de
Né, o próprio celular tem rastreador quando eu saio de casa, de Uber, aí você compartilha a corrida, né, Sim. com alguém de confiança, eu compartilho com meu esposo. Uhum. Então você sabe que você não, né, não tá sozinho, mesmo que você não esteja acompanhado, né? Então a própria tecnologia nos ajuda a ficar seguros, né? Sim. E eu que também venho tentando convencer as pessoas, né, que a verdade é que o mundo é perigoso pra todo mundo, né? Viver já é um Sim, risco. Não é mais sim. perigoso pra gente que é cego, é perigoso pra todo mundo. Quem enxerga é assaltado, quem não enxerga Uhum. também é. Acidente acontece com todo mundo, então a gente vai ficar Sim, preso dentro de casa, né? Então as é. pessoas, elas, sei lá, devido a esse capacitismo entranhado na sociedade, elas tendem a achar que as coisas é mais perigosas pra gente, mas elas podem correr risco, a gente não, né? Sim, sim. E a gente, é, quando a gente está nos lugares, também isso é um jeito também das pessoas aprenderem, né? Se a gente ficar só dentro de casa 100% do tempo, Uhum. a gente não ia conviver com o diferente, né? Nem elas com a gente. Então, você chega num lugar, a pessoa, nossa, mas como que eu te levo no banheiro? Eu falei, só me deixar na porta, lá eu me viro. Porque mais um pouquinho oferece, quer que eu entre e limpo pra você? Daí eu falo, não, por aqui, até aqui tá tudo bem. Mas dentro do banheiro eu viro, tá tudo certo. Uhum. E as pessoas, nossa, nunca, né, nunca acompanhei uma pessoa cega, que legal. Então, a gente também tá ensinando as pessoas, né? Sim. Às vezes eu pego aqui, quando eu vou andar de Uber, às vezes eu pego motoristas que. É, acho que é a primeira vez que ele vê um cego entrando no Uber, aí acho que ele quer aproveitar a viagem para fazer todas as perguntas possíveis para não perder É a isso. oportunidade, porque vai que eu não tenho outra. É isso Aí, mesmo. E a gente tira essa curiosidade, né? A gente fala, ouve bastante, assim, relatos, né? E nossos até. Antigamente, na época dos nossos pais, assim, sei lá, se tinha uma pessoa com deficiência por perto, a recomendação das mães era, shh, não fala, não fica olhando, não, deixa ele, não fala. Era quase um isolamento, né? uhum, E hoje em dia, não, a gente quer estar nos lugares, agora dá para ir no cinema, é sim. acessível. Então, tem, né, a gente quer sair mesmo de casa. Sim. Inclusive, eu fui já 2 vezes no cinema. Sábado agora foi minha segunda vez, né? E achei a experiência bem legal. Que eu nunca tinha, não tinha ido mais no cinema depois que eu perdi a visão, né? Então, Uhum, achei bem legal conseguir ir sozinho, assistir o filme com acessibilidade, né? Usando o Movie Reading ou o uhum, Anyload, né? Que eram os aplicativos que dava lá o suporte. E foi legal, pude assistir o filme lá com todo mundo, comendo minha pipoca. Depois na é, saída lá os funcionários me ajudavam, o segurança foi comigo até a saída do shopping. Até ficou lá esperando, né? Até eu chamar o Uber e o Uber chegar, entrei no carro, tudo. Então, foi uma experiência legal, né? Claro, às vezes a sim. pessoa estranha, né? Tipo, o que o cego vai fazer no shopping, no É, cinema, né? não Tipo, vou assistir sei. filme, como todo mundo, mas tudo bem. E a gente vai contando essas novidades, né? As pessoas falam, é sério, já tem isso, que Sim. legal. Então, uma vez, com esses aplicativos também, eu fui assistir um espetáculo de balé. Aí você fala, nossa, é a coisa mais que, que eu menos esperaria assistir era balé sem enxergar, né? Uhum. Muitos movimentos. E a audiodescrição foi super, né? Claro, não substitui a visão, mas foi me Sim. dando essa imaginação, assim, do que estava acontecendo no palco com aquela música, com aqueles barulhos. Então, a gente também tem como aproveitar, né? Sim. E hoje em dia eu não consigo, não assisto mais nada sem, sem audiodescrição. Né? Se aquele filme ou série não tiver audiodescrição, eu não assisto. Ou eu faço umas gambiarras aqui pra traduzir a audiodescrição em inglês pra eu conseguir assistir. Porque cego vive de gambiarra, né? É Mas, isso mas, aí. mas sem audiodescrição eu não consigo ficar mais não. E aos poucos também eu já vou educando minha família nisso, né? Que inclusive nesse primo meu que eu fui visitar na Bahia, né? Já contei isso aqui algumas vezes, as filhas dele lá, a gente foi assistir no Netflix, né? Aí eu falei pra eles sobre a audiodescrição, que eles não conheciam, aí eu ensinei como que eles faziam pra colocar, aí minhas primas, né? Colocaram, acharam interessante. E aí todo o filme que a gente assistiu junto, elas faziam questão de só escolher algum que tivesse audiodescrição para poder assistir junto com elas. Então, a audiodescrição não incomodou elas estavam vendo o que estava na tela, eu ia ouvindo a Sim. descrição e todo mundo acompanhava o filme junto. E aí que
E era uma coisa que eles não conheciam, né? Eles nunca tinham ouvido falar de Sim. audiodescrição, nada, e acharam, nossa, que legal. E não é que tá acontecendo isso mesmo que tá falando aí? Que bacana. É isso, assim. Quando eu perdi a visão, meu filho tinha 1 ano, então, assim, ele já, desde o começo, passou a conviver com essa, ué, como assim? A mamãe não vê? Uhum, E aí, quando a gente já começou a assistir filme, assim, né, tive a oportunidade de já pegar um pouco desse movimento, né? De uhum, começar a ter audiodescrição. Então, eu fico pensando, como este Minion sem audiodescrição? Que eles não falam, né? sim, Então, ainda bem que tem. Então, hoje a gente assiste filminho junto e é bem tranquilo. sim. Só não dá pra gente assistir Charles Chaplin ainda porque não tem audiodescrição. E é antigo, não vai ter. Sim. E você, quando começou nessas fases de é, reabilitação, né? Até você falando, aprender a cozinhar, essas coisas, rolou no começo, sei lá, super proteção, medo do esposo, familiares, até de você mesmo, né? Que hoje a gente brinca, você corta, pega a faca, não corta o dedo nem nada, Sim. mas no começo rolou algum medo, aí se eu me queimar aqui no fogão, se eu me cortar. Assim, no começo a gente vai entendendo que tudo tem que estar no mesmo lugar sempre, né? Então esse Sim. era o desafio maior do que talvez o medo de fazer as coisas, né? Uhum. E aí a confiança de fazendo coisas além. Então, aí se adapta, né? Hoje eu faço arroz na panela elétrica, não tem como queimar. Sim. Tem air fry. Uhum. É, coisas básicas no fogão faço sozinho, mas se eu precisar de um olho amigo, tá Sim. dourado, já tá bonitinho, né? Uhum. Então a gente vai ganhando essa coragem. Mas para mim, no começo, o que mais impactou assim foi eu perder a referência do dia e da noite. Uhum. Então, como era lockdown, era aquele silêncio, já meu fuso horário bugou assim. Uhum. Eu dormia em horários aleatórios, acordava em horários aleatórios, porque você perde, né, essa referência da luz, que é dia, enfim. E eu fui me adaptando aos poucos a isso também e perder a linha do horizonte. Depois, quando eu fui fazer fisioterapia na Dorina, que tudo fez sentido, né? O professor falando, olha, você anda torto. Eu falei, como assim torto? Uhum. Porque a gente perde, né? Então, tem todo um processo que você tem que reeducar seu corpo para funcionar de outra forma, assim, com outros parâmetros, né? Então, até a questão da própria audição, né? Hoje em dia, qualquer barulhinho eu já escuto, né? Acho que antes eu não prestava atenção em tanta Sim. coisa. E até lugares muito cheios e barulhentos, hoje eu não dou conta de ficar. Porque parece que o ouvido cansa a mente, assim, de Sim. tentar entender onde tá, o que tá fazendo. Aí Sim. já me incomoda mais. Sim. É uma coisa que eu sempre falo aqui também, né? Que acho que você deve passar por isso também, né? Que as pessoas acham que a nossa audição ela é mais apurada, né? Que a dos outros, né? Uhum. Eles têm a mentalidade de que não, você perdeu a visão, aí os seus sentidos todos se aguçam como uma forma de compensação, né? Aí que eu sempre explico da minha audição é igual a de todo mundo. Talvez menos até, não sei, velho. A diferença é que a gente passa a se concentrar e usar mais essa Uhum. audição. E não, então não é que a gente está escutando melhor, é porque a gente presta atenção nos sons porque eles vão servir de referência. Então, às vezes, muitos Exato. barulhos acabam incomodando a gente porque a gente está seguindo muito pelo som. A gente fica concentrado naquilo e aquilo passa a incomodar depois. Sim, sim. E aí até coisa assim, né? Até a fofoca do lado você escuta. Sim, Parece que um ouvido funciona, né? É estéreo, né? Um sim, ouvido escuta uma coisa, o outro ouvido está prestando atenção em outra. E assim a gente vai aprendendo a usar esse sentido como um recurso de sobrevivência, né? sim. O som é onde eu vou ter noção de onde eu tô, né? Sim, igual aqui, pega as referências lá. Escuto o barulho do secador, sei que tô me aproximando do salão aqui, do condomínio, tudo. Então tudo vai servindo de referência. Então não é que, nossa, o secador tá ligado a tantos metros eu tô escutando. Não, é que quando eu escutei ele já me serviu de referência. Eu sei para onde eu tenho que virar, onde eu tenho que ir. Sim, sim. Mesma coisa com olfato, né? Lá quando eu dava no Dorina mesmo, quando eu dava a volta lá no quarteirão com a
a Cleide, que foi minha professora de orientação e mobilidade, aí eu falei, a gente tá perto da lanchonete já, né? Ela falou, já dá pra sentir o cheiro aí da comida, tudo que tá fazendo. É isso mesmo. E o próprio paladar, né? O meu esposo, ele fica brincando comigo, que ele faz alguma coisa e fala, adivinha qual é o ingrediente secreto? Então, eu falo, peraí, acho que tem canela. Ah, como acertou? Sim. Então, a gente vai, né, tentando usar outros recursos para substituir a ausência da visão, né? E vai se virando. E aí, nessa questão também, por exemplo, de cozinhar, né? Falando que às vezes sim, rola o medo no começo, você tem que aprender a fazer, mas a gente vai ver assim, tipo, quem enxerga também se queima, às vezes na panela, Uhum. corta o dedo enquanto tá descascando cebola, quem enxerga também sofre acidentes na cozinha. Mas uma coisa que eu Sim. sempre falo aqui também, que não, quando uma pessoa que enxerga erra, beleza, né? Errar faz parte, acidente acontece. Quando é o cego, não errou porque é cego, isso é perigoso, não vai fazer mais não. É, eu acho que né, minha rede de apoio aqui não é assim, não é de ficar, não faz, não faz, né? Meu esposo é psicólogo, então isso também ajudou bastante. Então eu falava, onde está o copo? Ele batia o copo na mesa para eu Uhum. escutar. Então ele também me ajudava nesse treino. Sim. E, e não dá tudo na mão, né? Porque senão a gente vai se acomodando mais ainda. Então, hoje eu tenho, minha cunhada vem em casa, ajuda na parte mais das tarefas da casa, assim, roupa tal, mas numa emergência, põe na máquina e dá para lavar, né? Mas a gente vai se ajustando, né? Sim. E lá no Dorina que eu fiz, né, também terapia ocupacional, a gente vai aprendendo o quanto coisas simples acaba dando uma autonomia absurda pra gente, né? Que nunca tinha passado pela minha cabeça simplesmente colocar bolinhas adesivas nos botões do micro-ondas para eles virar Sim, relevo e eu poder esquentar minha própria comida, colocar as exato. bolinhas também na air fry para conseguir usar. É coisa simples, mas que dá uma Sim. autonomia enorme, né? Que a gente vai vendo as formas, eu brinco assim de que a gente faz gambiarra, mas simplesmente são técnicas que a gente vai desenvolvendo para aprender a fazer o que a gente já fazia antes, mas de outras formas agora. Sim. E a tecnologia, né? Agora, né? Inteligência artificial, Be My Eyes. Uhum, Eu tô aqui com um óculos da Meta que eu ganhei do meu irmão. uhum, E, então, assim, são recursos que vão chegando para facilitar, né? Então, assim, entre o óculos e o próprio Be My Eyes no celular é a mesma coisa. Só uhum, que o que muda é, a- é o atalho, né? A rapidez. Você fala, ei, Meta, olha, e dela já tira a foto, já fala uhum. o que que é, né? De outra forma, você pega o celular, tira a foto Sim, e sim, consegue a descrição da mesma forma. E antes não, né? Que você ia fazer para saber se é o remédio certo, se a cor da roupa tinha que depender de alguém, né? Agora não, você bate uma foto e já descreve, bem mais rápido. sim. E já tem modelos do GPT que faz a descrição em tempo real, né? Você nem Sim, precisa tirar foto, você aponta a câmera, ele tá vendo e vai te descrevendo lá enquanto você tá andando. Quando colocarem exato. isso num óculos também, vai ajudar bastante. É, do, da, o óculos da Meta até tem, mas nos Estados Unidos, aqui não está liberada essa função ainda. Mas Uhum, já já, né? Mas, né, sei lá, você liga o celular, você entra no chat GPT e sai andando, né? Então, assim, sim, a gente vai encontrando na tecnologia esses recursos para facilitar também a vida, né? E sim, aí é legal porque quando você entra em contato com outras pessoas cegas que talvez não conheçam essas soluções e você fala, meu Deus, sério que tem isso? Então, sim, esse compartilhar que é muito bom, é o que o seu canal, podcast tá fazendo, né? Que é sim. divulgar, compartilhar tudo isso. Sim. Que até brinca aqui, né, que eu me sinto de certa forma privilegiado por ter perdido a visão numa época que já tinha Não, essas tecnologias assistivas e tudo surgindo, né? Que eu falo, eu não sei como seria ser cego antes dessas coisas. Mas se eu fosse cego antes dessas coisas, eu sei que eu iria me virar como os outros antes de mim se viraram, né? sim, Antes de existir leitor de tela, Be My Eyes, já existiam cegos e eles davam um jeito de fazer as sim. coisas. Até, né, assim.
o próprio Braille, né? Assim, hoje a gente ou não aprende ou nem precisa tanto, mas ele é fundamental ainda para Sim. alfabetização, aprendizagem, e era a única forma, né? Da Uhum. pessoa ler e se comunicar de forma escrita era Braille. Então, era isso que tinha, era isso que todo mundo era muito bom em fazer, né? Sim. Eu mesmo ainda sou analfabraile, né? Eu Mas também. tô tentando aprender o braille. Eu tô lá no curso da Dani Fronteira, lá do Enxergando o Futuro. Tô tentando me alfabetizar em braille lá. Não porque eu acho que eu vá usar, né? Mas como já falei aqui também, às vezes eu sinto falta de ler sem ter uma voz falando no meu ouvido, né? Ficar o dia inteiro escutando leitura de tela. Eu sinto falta de pegar um livro, um papel assim, só a voz no meu pensamento e ler Sim, coisas assim, mas em geral, eu sei que não tem tanto material em braille, é só porque eu quero aprender um conhecimento a ter, mas a tecnologia por enquanto me supre sem eu precisar do braille, então sim. eu aprendo por opção. Mas para quem nasce, né, eu acho também essencial a pessoa ser alfabetizada em braille, porque hoje a gente vê um gap ortográfico enorme nas pessoas que muito essa coisa de ou só escutar, usar ou usar a Uhum. digitação por voz, né? Aí acaba não aprendendo muito como escreve as palavras e tudo mais. Sim. Esse é o desafio da tecnologia, né? A gente está ficando acostumado com tudo fácil, tudo rápido, mas é importante. E a questão do Braille também, né? Mesmo que com toda essa tecnologia, é o que você falou assim, puxa, eu só queria eu e eu, sem essa Sim, vozinha que fica toda hora descrevendo tudo, né? sim. E quando você sai com seu marido, assim, você passa por aquela clássica do cego de que as pessoas perguntarem as coisas pra ele em vez de perguntar pra você. Tipo, vai Sempre. num restaurante, o que que ela vai querer? É, sempre. Isso continua. E aí, né, o meu esposo reforça, pode perguntar para ela, né? Então, Sim. então várias situações. Né? Então, esses dias mesmo, eu estava em Curitiba a trabalho, e o carinha do Uber estava com as amigas do trabalho, e o carinha do Uber talvez percebeu que eu, né, não enxergasse, mas eu estava fazendo tudo normal, né? E aí, quando eu estava saindo do Uber, ele falou assim, nossa, eu pensei que a senhora era cega. Eu falei, e eu sou. Aí eu peguei a bengala e ele tomou um susto, né? Que eu acho que também tem essa coisa de ver uma pessoa com deficiência, sei lá, mal vestida, com cara de doente, né? E aí quando você tá ali normal, né, com, com roupa do dia a dia, fazendo e indo para outros lugares, a pessoa toma um susto, né? Mas a gente convive com isso, né? Meu esposo já aconteceu da pessoa trazer uma cadeira de rodas. E eu falei, não, não, só não enxergo, tá tudo bem. Então são coisas que a gente vai é, vivenciando e você começa a rir, né? Você começa até trazer com leveza, até o ponto que a pessoa não passe dos limites em, né, em Sim. ofender, em alguma coisa assim. Então, pra gente, o que chateia é quando você chega num lugar, a vaga de PCD está ocupada por uma pessoa sem deficiência, sem nenhum problema, assim. E aí a pessoa volta e fala: Ah, não, é que eu só fui ali rapidinho na farmácia. Uhum. É. Isso aí pra gente acho que é o mais sem noção, assim, que a pessoa sabe que aquele lugar não é para qualquer vaga e mesmo assim ela para. E, e aí eles veem assim a gente andando, tendo vida, tudo, né? Aí às vezes rola aqueles comentários que eu entendo que a pessoa não tá fazendo por mal. Na mente dela, ela tá tentando fazer um elogio, Uhum. incentivar, mas não deixa de ser capacitista, tudo, né? Que rola os comentários do tipo, mas nossa, você nem parece cego. Tipo, Sim. o que é parecer ser cego? Então, acho que essa é a figura, assim, que as pessoas guardaram, assim como, né, o símbolo de uma pessoa 60 a mais era um senhorzinho de casaquinho de lã e uma senhorinha de sainha e coque, né, e bengalinha. Sim. E Uhum. não, né? A próxima geração de avós são todos já super diferentes, até fazem ginástica, são musculosos, têm tatuagem, cabelo diferente, e não tem mais a ver, né? E assim é o nosso, a gente foi ganhando independência, é, quando a lei, né, de inclusão e cotas de trabalho, né, é uma coisa estranha de se pensar que teve que chegar a esse nível, né, mas ela abriu Uhum. portas. Então, hoje, muitas pessoas são empregadas no mercado de trabalho, têm seu dinheiro, trabalham, Uhum.
né, não tá mais dentro de casa, escondido no quartinho do fundo, né? Então isso mudou bastante. Temos falhas, temos coisas para melhorar, mas isso deu muita chance para que a gente trabalhe, tenha vida, né? Uhum. Própria acessibilidade hoje, né? A gente vê que é um tema que é mais falado, coisa que não era há 10 anos, quando surgiu a LBI. Você não via falar muito de acessibilidade, você vê uma preocupação maior. Ainda há o que fazer, ainda tem muitos sites e aplicações inacessíveis aí, mas já está bem melhor do que era. Então, que a gente hoje também já vê uma preocupação maior com isso. Sim, e ainda é a maioria, né? E a gente que é profissional da área vai aprendendo a ficar também esperto, né? Em como se posicionar, onde que eu cobro meus direitos. Então, esses dias eu estava tentando fazer uma denúncia no Ministério Público e o próprio site não era acessível. E ele estava com uma ferramenta, plugin de overlay lá, falando, né, assim, acreditando que estava acessível. E aí você também tem que ter esse papel de educar, assim, né? Quando eu, né, desisti da parte de internet, tive que ligar, falei, moça, não está acessível lá, mas a gente tem a ferramenta. Falei, então, essas ferramentas, elas não tornam o site acessível, elas são atalhos para quem quer aumentar, né, a fonte, mudar a cor, contraste, mas ela não resolve a acessibilidade. Se um formulário de preenchimento não está acessível, a ferramenta não resolve. E aí ela foi entendendo, falou, agora entendi, vou passar aqui pro pessoal e tal. Mas é isso, né? A pessoa acredita que a acessibilidade é só colocar um botãozinho, um avatarzinho e tá tudo certo. E sim, não é. Eu mesmo, antes de eu perder a visão, pra mim, eu sempre conto isso aqui, né? O máximo de acessibilidade num site, pra mim, era colocar uma descrição no atributo alt da imagem, uma descrição bem genérica, tipo Sim. foto da mesa. Sim. Assim, a gente é tudo ainda recente, né? No Brasil, a lei é de 2015. A gente tem a lei lá, o artigo 63, que fala que é para estar acessível, mas não valia de nada, porque não aponta nenhuma multa. Agora a gente tem uma ABNT, eu participei do grupo de especialistas que escreveu a ABNT 17225, que é para acessibilidade digital, porém ainda falta ali o parágrafo 2, né, ou alguma regulamentação em território nacional que fale que é para seguir essa norma, senão ainda há brechas. Então, hoje mesmo estava acompanhando aqui um projeto de lei que estava lá, né, defendendo que a acessibilidade pode ser resolvida com esses plugins, ferramentas, e não aponta a BNT, ou seja, se passa uma lei dessa, ela invalida todo um trabalho e um mercado de profissionais que está aqui há anos tentando fazer a coisa certa, e aí as ferramentas é quem vão ganhar dinheiro, né? E aí hoje, profissionalmente, você atua com o quê? Atualmente eu participo junto aqui com meu esposo, a gente acabou abrindo uma consultoria chamada Siloé, Desvendando Pessoas, na qual eu faço, né, treinamentos, palestras, outras consultorias, mas atualmente também sou designer no Grupo Boticário. Então eu trabalho lá com o time de design, dentro de tecnologia, olhando ali para experiência de site, aplicativo, experiência do consumidor. Então a gente está ali para tentar melhorar essa experiência a cada dia mais. Siloé é referência àquele tanque de João 9? Isso mesmo. É o tanque de Siloé. Jesus faz barro com, né, com cuspe e passa no olho do céu e fala, vai lá se lavar em Siloé, no tanque, né? E ele volta a enxergar. Então, é sobre essa esperança, né? Siloé não é o milagre, mas é a sua coragem de sair do seu lugar de que triste, eu perdi a visão, né? Coitado de mim. Falar, não, eu vou acreditar e se alguém falou que tem chance, eu vou lá. Ainda mais sendo Jesus, né? Sim. Que até um convidado aqui já falou uma vez, né? E concordo com ele, que quando a gente para pra pensar, a verdade é que não é a gente em si que tem a deficiência, é o ambiente que tem deficiência a nós, né? Porque se o ambiente é adaptado, sei lá, tem rampa, piso tátil, se o site, a aplicação é 100% acessível, a gente consegue fazer
tudo que a gente precisa. A gente consegue se locomover, consegue fazer uma compra na internet, Sim. tudo como qualquer outra pessoa, né? Então é mais o ambiente que tem uma certa deficiência com a gente É, e tenta agir como se a gente não existisse. exato. E foi bem bacana, assim, que eu acabei levando esse tema para a própria igreja que eu frequento, né? Então, quando eu me vi cega, tentando fazer curso, participar das coisas, né, da comunidade de igreja, eu falei, ué, e agora? Como é que faz? Eu fui pedir ajuda. E aí hoje tem lá um grupo de voluntários de acessibilidade, então todo culto que eu vou, tem alguém fazendo audiodescrição para mim, tem lá intérprete de Libras, a gente tem um lugar reservado, né? Cadeirante tem o seu desafio de tem que tirar uma cadeira para ele ficar com a cadeira dele e ficar com o acompanhante junto, né? Para ele não ficar sozinho. Então tem Sim. todo esse cuidado, mas que é um pouco disso, assim, eu fui até Siloé, né? Eu fui até o lugar onde eu precisava pedir ajuda e explicar ali o que eu precisava e tinha outros, né? Então não era só eu. Sim. Então isso é bem bacana quando também a gente se posiciona, a gente vai atrás, pergunta, por que não, né? E aí começa a haver um movimento, você acaba vendo que né, muitas pessoas não frequentam lugares porque não se sentem acolhidas, né? O que eu vou fazer lá? Se não, né? Mal consigo entrar, né? Um lugar que não tem rampa, não tem escada, só tem escada, não tem elevador. Então, a porta de entrada é esse acolhimento, né? Se eu não cuido disso, eu não tô deixando, não tô nem convidando a pessoa para entrar, né? Sim. E interessante isso, porque até o momento, lá na minha igreja, eu sou o primeiro e único cego lá, né? Pra variar, né? Porque eu acho que você já passa por isso, que a gente é sempre o primeiro cego Sim, nos estamos lugares também. desbravando esses lugares. Sim. E aí, no domingo, agora, né, no momento dessa gravação, eu vou dar uma palestra na igreja justamente sobre isso, né? Sobre a inclusão dos deficientes visuais na igreja, né? Eles me deram esse espaço para falar, né? E Sim, educar tudo e achei interessante também aproveite, ó, falar. poder falar sobre isso lá. É isso mesmo, fala, ó, já tem a igreja fazendo, hein? Vamos correr atrás. Sim, porque senão eu vou continuar sendo o único cego aqui É, por muito tempo, porque senão os cegos não vão querer vir pra cá. mas teve um evento agora, né? Que foi. Você é evangélico, é isso? Ah, então Isso. tá. Teve um evento agora que foi o Defende, que foram 5 estádios, 5 regiões do Brasil, né? E aí, como na igreja que eu estou atualmente, foi lá que a gente colocou, né, a, a área de acessibilidade, já está funcionando há um tempo, a gente treinou todas as equipes dos estádios. Então, depois, dentro do evento, que eram estádios, teve também acessibilidade. Então, era bem legal ver as pessoas surpreendidas, assim, né? Tipo, quê? Tem de inscrição? Nossa, não esperava. Ou então, né, a pessoa com prótese na perna, falou assim, o quê? Eu vou sentar num lugar especial? Não acredito. Perto do palco? Não, tá de brincadeira. Então é isso, assim, né? Quando a gente pensa nesse cuidado 360, né? Na sociedade, na igreja, na família, nos estudos, né? Seria um mundo muito, muito bom, né? Mas a gente sabe que temos uma caminhada. Então, quem sabe não é para um tempo como este agora, né? Que estamos aqui, igual a gente lê em Esther, né? Então, Sim. estamos aqui para causar essa diferença. Bora lá. Sim, porque afinal de contas nós como deficientes visuais temos direito a tudo, a ter nosso entretenimento, a sair, se divertir e direito à nossa fé também, Com aqueles que têm certeza. a fé, tudo, devem ir nas suas celebrações e ter um espaço onde ele possa frequentar também. Exatamente. Então, e se não tem, a gente pode ensinar, né? Igual você falou que vai fazer. Sim, Daí você descobre que não é só sim, você, que tem os surdos, que tem as pessoas com autismo, cadeirante, todo mundo tem uma dificuldade. E se a gente se juntar? sim, Né? sim, Se a gente fazer um movimento aqui, dá certo. sim. Não, tipo, é um corpo, né? Como a Bíblia ensina, e quando também Jesus falou para ir pregar o evangelho a toda criatura, ele não falou a toda criatura que não tivesse deficiência, né? Para todo mundo. Exato, exatamente. E é interessante porque
sei lá, 90% dos grandes milagres de Jesus era para pessoas doentes e com deficiência, né? Então, se ele valorizava essas pessoas, por que não nós, né? Então, isso é muito legal. E é isso, então hoje eu até penso, tenho esse pensamento igual o seu, né? Embora, sim, se um dia surgir um tratamento eficaz, assim, que possa me devolver a visão, algo que realmente funcione, né? Porque eu não vou ser cobaia de nada, então que foi testado, experimentado, beleza, tá aí, pode devolver a visão. Eu vou fazer, sei lá, se um dia Deus também me curar milagrosamente, porque eu sei que ele tem poder pra isso, tudo bem também. Mas se eu passar o resto da minha vida sem enxergar, eu entendo que isso também pode ser um propósito, porque através disso Deus pode me usar para levar o conhecimento a respeito, como está acontecendo aqui com esse podcast, né? Se eu não tivesse perdido a visão, nunca estaria com esse podcast, eu nunca conheceria as pessoas que eu conheci e pessoas que aprenderam com os convidados aqui nunca teriam aprendido, porque esses convidados talvez nem teriam vozes também. Exato. E é isso, assim, né? O quanto que a gente também. Eu escrevo, spoiler, né? Eu escrevi um livro, mas ainda não publiquei. E aí o nome do livro que Deus, né, foi me falando era Enquanto Jesus Cura. Porque a cura é garantida para quem aqui está ouvindo a gente, que é cristão, que acredita na Bíblia, em Jesus. Lá fala em Apocalipse que não haverá choro, nem doença, tá tudo certo, né? Na eternidade estaremos 100% com corpos glorificados, inteiros, sem problema algum. Então, a cura vai chegar. Agora, enquanto isso, se é agora, se é daqui a pouco, ou se é só lá, como é que a gente lida com tudo isso, né? Então, conheço muitas pessoas, eu mesmo já passei, né, por fases bem difíceis, de luto. E também o ano passado, no meio do ano passado, até dezembro, estava em afastamento médico do trabalho. Eu estava com depressão, né? Ainda faço tratamento, mas eu me vi num lugar onde a própria liderança ou o contexto ali daquele momento me isolou. E aí eu fiquei, tá, o que eu vou fazer? Cadê meu trabalho? Né? Cadê minhas coisas? E aí eu fui me perdendo nesse lugar de, tipo, o que eu faço agora, né? Se a atividade que eu fazia não me tiraram. E aí você tem que ir lá resgatar mesmo, falar, pera, por que eu tô aqui? Né? Eu não vou desistir. Tem algo a mais aqui que Deus pode fazer e nos usar, né? Então, voltei esse ano com fé de que ainda tem lenha para queimar. Sim, ainda tem muita coisa para fazer, né? E hoje, graças a Deus, já estou mais resolvido com a deficiência. Às vezes eu acho que eu estou mais resolvido do que os outros a respeito da minha própria deficiência. Exato. Pessoal, né? Que triste. Deve ser ruim não enxergar, né? A pessoa não sabe nem como te acolher, né? Mas ela não está me ajudando. Deve ser ruim de enxergar. Dá pra viver. É claro que entre escolher não enxergar e enxergar, eu escolheria enxergar, mas se é o que aconteceu, então. É o que tem pra hoje, vambora, né? Mas... Não deve ser ruim não poder fazer um monte de coisa, mas. Enfim. Aí a gente, né? Num dia bom, a gente responde com piadinha, né? Num dia que a gente não tá tão bem, você fala assim, é ruim mesmo. Sim. Tchau. Ou ver aqueles comentários, nossa, mas às vezes enxergar pra quê, né? O mundo tá tão ruim, que bom que você não tá vendo essas coisas aí. Aí dá vontade de falar, se o mundo tá tão ruim, então arranca seus olhos fora, então, já que você acha que... Pronto, não vê também. Só é bom pra mim? Não. Aí é o consolo, né? Que você fala, a pessoa não sabe o que falar, é melhor nem falar, né? Mas você é tão inteligente, né? Tipo, não. Ok, não se compara a coisas, né? Mas você tá viva, andando. Não vai fazer falta enxergar. Tipo, a pessoa quer te convencer de algo que não é. A gente se adapta, mas acho que não dá para você se consolar desse jeito, assim, tudo bem, o olho eu nem usava mesmo. É bem diferente, né? Ou às vezes é aqueles comentários
do coitadismo, né? Ô dó, tão bonitinho, é cego. A gente só responde, É, mas por quê? Além de cego tinha que ser feio também. Uma desgraça só não tá poxa bom, vida, não? né? Já peguei, né? Já peguei esse kit aqui, poxa, mas. Aqui a gente fala da infantilização Sim, também, né? Da pessoa olhar quantas pessoas vêm e passam a mão na minha cabeça, assim, faz sim. carinho. Fala tudo no diminutivo. Ah, dá sua mãozinha aqui. Eu É, brinco, só falta falar, vem cá, titia. exato. Exato. Então, assim, como não são assuntos falados, né? E as pessoas também não sabem como Sim, lidar. Então, tipo, oi, lindinha, vem sim. aqui, vem, ó. Aí teve um dia, uma vez, isso é engraçado, que o carinha falou assim: o que que você quer, papá? Eu falei: eu quero comida. O que você quer? E aí? Ai, gente, aí é um fim, né? Papá, meu Deus, eu quero comida. E aí, é aquela coisa também, não sei, eles têm medo que a gente vai quebrar, vai cair, né? Porque cego não fica em pé, qualquer lugar que fica. Não, vem, ó, senta aqui, fica sentadinho aqui. Senta Tudo que aqui. eu vou lá pego pra É, você. E, sei lá, até acho idoso que a se gente tá levanta pra gente cansado, sim. sentar. Acho que a gente sempre tá cansada, né? Mas às vezes estou também, mas Sim, não é qualquer lugar que precisa de uma cadeira, né? Mas é a pessoa tentando fazer uma gentileza, sim, mas sem saber, assim, né? A pessoa vai te ajudar a andar em algum lugar, assim, a pessoa começa a te sim, puxar, né? Ou ela querer te arrastar para algum lugar. Eu falo, não, calma, deixa eu segurar em você. sim, Eu vou sentir seu caminhar, eu vou seguir sim, você. Então, assim, é desinformação, né? E aí a gente vai, nos dias que a gente consegue, ele também tá com sim. paciência, a gente ensina. E outros a gente só respira e Sim, segue. desse sentar mesmo. Não, além de querendo que você senta, eles querem sentar a gente, né? Eles vêm e segura pelo braço e vai sentar. Não, calma, ó. Só põe minha mão no encosto da cadeira ou nas costas, que eu mesmo sento. Não precisa tentar me sentar, não. É isso mesmo. Então, a gente também vai ganhando tolerância e muita paciência, Sim. né? Porque se você depende de outras pessoas também, então não dá para ser, Uhum. né, a rebeldia em pessoa, Sim. porque também não. A gente. Acho que isso faz com que a gente tenha um pouco mais de. Quebra o nosso orgulho, Sim. né? Você precisa de alguém para te levar no banheiro. Uhum. Você fala, meu, que ponto Uhum. cheguei. Mas é isso, né? Você também depende de outras Sim, pessoas. às vezes, como você falou, né? Tem situações que a gente releva, igual, por exemplo, também eu já passei por isso da pessoa ir me ajudar, começar a me pegar e me puxar, mas eu penso, bom, ela é só aqui pra atravessar a rua, chegar ali do outro lado, ela vai me soltar, eu sigo o meu caminho e pronto. Então, É, pronto, acho que não vale a pena aqui parar, dar uma aula de, ó, deixa eu segurar no seu braço, é assim que segura, que às vezes você também não tá com saco pra ficar dando palestrinha e aula todo dia. é, é igual com um humorista, né? Que eles falam muito, tipo, conta uma Sim, piada. Tipo, não, o cara tá almoçando. sim. Você, né, no seu tempo integral, você não é uma pessoa que vai toda hora falar do tema, Sim, ensinar, falar. Você tá só no seu dia a dia normal, né? sim. E aí Às não quer vezes conversar. você tá lá só com os amigos, tudo. Você não vai ficar falando da cegueira, como a vida é difícil pra você, né? Mas Exato. isso, Então, a gente só quer da nossa tem, vida. tem, tem gente que se segura, não pergunta nada, mas tem gente que não aguenta. Ai, como você perdeu a visão? O que aconteceu? Ai, meu Deus! Sim. Então, é um pouco. E a pessoa que você nunca viu na vida, não conhece, né? Uhum. Não é do seu círculo de amizade, mas a pessoa tá morrendo de curiosidade. Sim. Quer Às perguntar. vezes as perguntas, às vezes as pessoas que me ajudam. Aí eu tô indo pro lugar, a pessoa, você vai aonde? Tal lugar. Mas como você faz? Você conta os passos pra chegar até lá? Aí eu só pensei, com certeza, eu tô aqui conversando com você e contando os passos ao mesmo tempo. A gente começa a rir, né? Desses momentos das pessoas ficarem perdidas, assim, sem saber o que fazer, o que falar, Uhum. né? Na dúvida, não falei nada. Sim. É, ou como, sei lá, tratem a gente como você trataria um estranho vidente. Pronto. Exato. Se esse tipo Exatamente. de pergunta você não faria pra alguém que enxerga, então não faz para mim. Exatamente, exatamente. Então, é tornar isso mais natural, né? Então,
é convivendo. Então, se a gente está nos lugares, as pessoas também vão aprendendo e convivendo com a gente também. Sim. Porque, claro, às vezes parece que a nossa vida vai ser o dia inteiro ter que ficar ensinando, todo dia conscientizando por mais que a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas às vezes também dá aquela impressão de que não tá dando resultado, porque todo dia vai de novo essa pergunta, de novo isso, mas a gente vai com paciência tentando educar, mas tem dia que a gente não tá com saco. Tem dia que a gente tá mais quietinho, mais na nossa, assim, você responde sim e não, e a pessoa talvez entenda que não foram boas perguntas. Eu, assim, dependendo da pergunta, não tenho problema em responder, gosto de educar todos, mas a pessoa poderia só raciocinar um pouquinho se aquela pergunta faz o mínimo de sentido antes dela fazer. Sei lá, fala, como que cego se limpa? Tipo, como que o vidente se limpa? Ele fica olhando as costas pra estar conseguindo esfregar tudo? E quer saber da intimidade, né? Eu acho que assim como, mesmo enxergando sua intimidade, você só divide com amigos, com familiares, assim também com a pessoa com deficiência, né? Vou perguntar pro cadeirante como é que ele vai no banheiro. Nem conheço a pessoa, é tão invasiva, tem uma intimidade tão da pessoa. Não, né? A gente não pergunta. Não conhece alguém no metrô e pergunta, como que você vai no banheiro? Não é normal, né? E aí a gente também vai vendo o quanto que a visão ela é superestimada, né? Como alguns convidados falam aqui também, às vezes a pessoa, eu não sei o que eu faria. Gente que fala, não sei o que eu faria se eu não enxergasse, acho que eu ia morrer, por ser um herói por isso, né? A pessoa não vê que muitas das coisas ela faz sem nem usar a visão, ela nem, como, sei lá, pra comer. Ela não come na frente de um espelho pra ver se tá acertando o garfo na boca, mas tem curiosidade de saber como o cego come. É igual quem tá na frente da TV, né? Só vai comendo, nem olha pra comida e assim. Essa é a nossa rotina, né? É igual, muita gente não, mas algumas pessoas já me perguntaram, o teclado do seu computador é em braille? Eu falo, não, mesmo o teclado seu, mas como você consegue digitar? Não, e a pessoa que me pergunta isso, ela mesmo digita sem olhar pro teclado, mas se surpreende por eu fazer isso. Então, é o fato de não conviver, né? De não estar em nenhum lugar. E aí é o que, né? Não tá no filme, não tá na novela, não tá nos lugares que as pessoas consomem conteúdo, conhecimento. Então, por isso que é tudo novidade, né? Sim. Hoje pra pessoa, sei lá, o máximo ela acha que o cego é o demolidor. Então, é por isso que você consegue ouvir as coisas a tantos metros? Você consegue enxergar quando tá chovendo? Não, a gente não vira o X-Men, né? A gente continua a ser humano, normal. Até um amigo meu que é cego disse que o professor de faculdade dele perguntou pra ele se ele conseguia identificar as cores pela temperatura. Meu Deus. Imaginando como deve ser isso, sei lá. Tá 30 graus, é uma cor mais quente, deve ser um vermelho. Então, acho que aí tem a imaginação das pessoas, né? De pensar que a gente tem recursos novos quando perde a visão, né? Sim. E não. A gente só passa a fazer as coisas de forma diferente, né? Usando os outros sentidos, mas a gente não ganha superpoder, não. Não, continuamos normais. Com certeza. E aí, caminhando aqui pro nosso final, o tempo aqui passou rápido. Eu sei que quem escuta aqui o podcast me vê falando isso toda vez, mas é sério, quando o papo tá bom, ele realmente passa rápido. A gente não vê, mas é bom ficar também um gostinho de quero mais, pra você voltar mais vezes. Quem sabe quando publicar o seu livro, já tá feito convite pra vir divulgar aqui. Verdade, isso mesmo. E aí a gente volta, conversa e aí falar especificamente da nossa fé. Com certeza. E aí, uma pergunta aqui que eu sempre faço de encerramento aqui para conhecer os diferentes hobbies aí do pessoal, que eles gostam de fazer. O que você curte fazer aí nos seus momentos de lazer, para dar uma relaxada? Eu gosto de ficar aqui com a família, com meu filho. Aí tem os momentos do brincar, de andar
por aí, então te aproveita bastante. Brinca de esconde-esconde com ele, né? A filhinha da minha prima Várias vezes. brinca de esconde-esconde comigo e ela ainda quer que eu feche os olhos pra contar enquanto ela se esconde. Isso aí, a gente brinca assim. Ele fala, ele ensina, põe a mão aí no olho e conta que eu vou me esconder. Tá bom. É. Mas é isso. Queria agradecer por esse tempo aí. Gostei bastante da conversa. Espero que você tenha gostado também da experiência. Sim, muito bom. E é legal, assim, porque é conversa, né? Não é podcast, não é Sim. entrevista, não tem que explicar nada. É a nossa vida, né? Sim. A minha proposta foi essa mesmo. Eu não quis fazer uma coisa muito na cara de entrevista, porque eu não me vejo como entrevistador. Embora, assim, tem aquelas perguntas que às vezes a gente até deixa anotado, não posso esquecer de fazer isso, de fazer essa pergunta. Mas quero deixar mais essa pegada de conversa mesmo, deixar Sim. o papo fluir, porque às vezes a gente segue a pauta, ou o negócio fica muito engessado, ou às vezes já na primeira pergunta a pessoa responde e já descamba para uma outra coisa, então é melhor já não seguir a pauta mesmo. Aí, de palestrinha, a gente já tá cansado, né? A gente já faz isso todo dia. Sim. E a coisa que eu sempre falo aqui, o que esse podcast também tem me ajudado muito com essas conversas é que é essa minha convivência com pares, né? Porque quando eu perdi a visão, eu não tinha contatos com outros cegos, né? E aí conviver com pares, né? Poder agora, ainda que virtualmente, poder conversar com eles, ver que passam as mesmas coisas que eu, ouve as mesmas perguntas capacitistas que eu, né? Isso me ajudou, me incentivou a querer ir atrás do Dorina. Não, quero uma vida também, quero andar, viajar, como todo mundo, né? Que, como a gente vê nesses momentos também, não tá sozinho, o quanto ajuda. E eu espero que pessoas que estejam passando por isso, sei lá, ou perderam a visão agora, ou já nasceram sem enxergar, mas dependendo da criação, como foi a sua vida, nunca procurou ajuda, nada, e esse tipo de podcast incentive tanto a pessoa quanto aos familiares, verem que não precisam ter medo, pode soltar a gente que a gente consegue viver. É isso mesmo, e a gente vai ganhar autonomia, tem direito a ter família, filhos, Sim. E tem um amigo do trabalho, assim, que até participei do processo seletivo dele, de contratá-lo, ele acabou de virar papai. E ele e a esposa são cegos, então, assim, quem vê de fora fala, quem vai cuidar de quem, né? Não, gente. Os pais continuam cuidando dos filhos. Não, e olha que às vezes eu escuto isso, você tem que uma esposa casar com alguém pra cuidar de você. Aí eu não quero casar com a babá, eu quero casar com alguém porque eu gosto. É isso mesmo. É muito bom. Sim. Aí, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do episódio, assistiu até aqui e gostou, você deixa o seu like, né? Pra mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Ele vai te recomendar mais. Se a Janaína depois quiser compartilhar os contatos, as redes dela, eu deixo tudo aí na descrição pra vocês seguirem ela lá, acompanhar o trabalho dela, né? E compartilha esse episódio aí com aquela pessoa ou é deficiente visual ou não, né? Aqui vale para todo mundo, o conhecimento nunca é demais, então você que não é deficiente visual pode, escutando isso, vai saber como tratar um deficiente visual, né? Então, compartilha, se inscreva, caso esse seja o primeiro episódio que você está ouvindo, né? Se inscreva, ativa o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. Confere os demais episódios, né? Já conversei com muita gente bacana aqui, igual a Janaína, com uns papos bem descontraídos como esse, tenho certeza que você vai gostar. Então, tem bastante episódio aí para você maratonar, pode escutar enquanto tá fazendo alguma coisa, enquanto tá cozinhando, arrumando a casa, indo pro trabalho, indo pra escola. Tem episódios aí que garante ida e volta por uns meses. Isso aí, tem bastante episódio pra você maratonar. E comenta aí o que você achou, se gostou do episódio, se quer a Janaína aqui mais vezes. Mas vocês já sabem, né? Eu sempre falo aqui que você querendo ou não, eu vou trazer assim mesmo, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Muito bom. Eu pergunto pra fingir que eu quero saber a opinião de vocês.
Mas falando sério, comentem aí, deixem suas sugestões de convidados, quem vocês querem que eu traga aqui. Não é certeza que eu vá conseguir trazer, mas eu prometo ir atrás, fazer o convite, né? Fazer minha parte. Mas às vezes a pessoa é uma pessoa inacessível ou ela não gosta desse tipo de coisa e tá tranquilo também. Mas surgiram aí. Se você tá acompanhando esse episódio pelo Spotify, o link do YouTube tá aí na descrição. Vai lá dar uma conferida também, porque além do podcast eu tenho os meus conteúdos na área da programação, né? Eu compartilho aqui de forma acessível o que eu tenho aprendido na área da programação. Então, às vezes você que é deficiente visual e tem interesse de entrar nessa área e, assim como eu, né, tá com dificuldade de achar materiais acessíveis, tem aí as minhas playlists, você pode conferir. E você que não é deficiente visual, mas se interessa por algum desses conteúdos de programação, pode conferir a playlist também, né? Você vai conseguir ver o que eu estou fazendo na tela. Vai estranhar um pouco o leitor de tela no começo, mas depois você se acostuma com ele. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais. Obrigada, William.